Amém, irmãos. Livro de João, capítulo 1. Somente o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu confesso que está difícil de falar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Exaltado seja o teu santo e poderoso. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Senhor Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus, aos que creem no seu nome. Amém? O papel principal do marido ou do pai é ser o provedor da família. O da esposa ou mãe é cuidar da casa, edificar o lar, como diz na palavra do Senhor. E qual é o papel principal dos filhos, irmãos, em relação à família? A palavra do Senhor diz em Efésios 6: Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Amém? Sede obedientes e honra. De acordo com o dicionário, a palavra honrar significa enobrecer, dignificar, satisfazer com compromisso, irmãos. E por que é tão importante entender o papel de filho? Porque nós fomos feitos filhos de Deus, irmãos. E compreender o nosso papel é compreender quem nós somos no reino celestial. Este é um culto de consagração, de busca do Espírito Santo. E o que significa o termo consagração, irmãos? Significa dedicação, entrega exclusiva. Então nós estamos aqui num momento de entrega exclusiva, irmãos. Entrega exclusiva a Deus. Com a intenção de buscá-lo mais a Ele, mais do seu Santo Espírito. Mas a consagração não é somente este momento aqui, irmãos. A consagração, ela vai além de um compromisso que nós temos a cada segundo domingo do mês pela manhã. A consagração, ela vai além do obedecer, irmãos. A consagração, ela é mais do que se esforçar diariamente para obter santidade. A consagração é dar o melhor de si, irmãos. A consagração é fazer além daquilo que nós sabemos que devemos fazer. Não existe relacionamento, irmãos, que exista somente no plano de regras. Não existe aquele que se relaciona só por obrigação. Isso não é um relacionamento. Relacionar-se deve estar além das regras, irmãos, porque quando isso acontece, significa que o outro não está fazendo por obrigação, mas porque o coração está ali. Porque a realização é feita por amor. E isso, irmãos, tem que acontecer no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que fazer ao Senhor Jesus além daquilo que Ele deixou registrado que nós precisávamos fazer para nos achegarmos a Ele.
O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar pautado no desejo do coração de adorar aquele a quem eu sou grata, aquele que eu amo verdadeiramente, acima de todas e qualquer situações, acima de qualquer coisa, irmãos. E quando nós fazemos isso com o Senhor Jesus, então a gente começa a entrar num nível de dedicação e de verdadeira consagração ao Senhor Jesus. E quando a gente consegue, irmãos, entrar nesse nível de consagração, nós somos capazes de sermos levados por Ele num lugar que sem isso nós não conseguiríamos entrar, irmãos. Se nós não nos entregarmos ao Senhor Jesus, se a nossa vida não for uma consagração constante ao Senhor Jesus, nós não vamos ser capazes de entrar na intimidade do Senhor Jesus. O nosso relacionamento com Ele, irmãos, tem que ser um relacionamento de amor. O nosso relacionamento com Ele deve ser um compromisso de amor, irmãos. A consagração, ela envolve 3 coisas, irmãos. Ela envolve a separação, ela envolve a devoção, ela envolve a oferta. Quando nós falamos de separação, nós estamos falando da santificação, irmãos. Quando nós estamos falando da devoção, nós estamos falando de atitudes que nós realizamos por um amor incondicional. Quando nós ofertamos, irmãos, significa que nós estamos entregando com adoração. Isso é ofertar ao Senhor Jesus. Se nós não ofertarmos, se a nossa entrega não for seguida de adoração, não vai ser recebida, irmãos. Não vai alcançar o trono da glória. Não vai estar diante do Santo dos Santos. Em Josué 3, versículo 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Em outras palavras, irmãos, o que Josué está dizendo é que, para que o Senhor se manifeste, é preciso se preparar, irmãos. É preciso se preparar para receber do Senhor Jesus. É preciso se preparar para que o Senhor Jesus se manifeste no nosso meio. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser imitador de Jesus, irmãos, com certeza não é algo simples. Porque uma das principais características do Senhor Jesus é o amor. Ele é amor. Ele é o próprio amor, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. E como é que se imita o amor, irmãos? É impossível de se imitar o amor. Porque o amor é um sentimento sublime, irmãos. Grandioso. E é tão perfeito, irmãos, que ele não pode ser imitado, a não ser que haja verdade. Para amar, precisa haver verdade no coração, irmãos. Para amar o Senhor Jesus, precisa haver verdade no meu coração. Para ser imitador do Senhor Jesus, precisa haver verdade no meu coração. Atualmente, irmãos, nós vemos uma grande manifestação das trevas. Se você assistir um noticiário de TV por 5 minutos, você tem vontade de desligar. Porque você só vê a atuação das trevas. Não existe notícias boas, irmãos. Não existe boas notícias. A maldade, ela está se exalando. O cheiro da maldade tem ficado cada vez mais forte nesse mundo. Eu convivo com crianças, irmãos, e eu tenho visto a maldade no coração de crianças de 6 a 8 anos. Esses dias eu presenciei uma multidão de crianças.
se alegrando, sentindo-se satisfeitas com a violência com relação a uma outra criança. Ninguém parou para socorrer. Ninguém. Eu estou falando de crianças, irmãos. Nenhuma delas se preocupou com aquele outro que estava estirado no chão. Eles olhavam e achavam graça. Uma única menina saiu para pedir socorro. Eu confesso que eu fiquei tão triste com aquilo que eu assisti, eu fiquei tão chocada, que eu não conseguia nem continuar, aliás, nem iniciar a aula, porque isso foi antes de entrar na sala de aula. Aquilo me deixou tão chocada, que o meu coração se entristeceu e eu parei a minha aula para conversar com os meus alunos, para tentar falar sobre a importância de se amar o outro, de agir com misericórdia, de não se alegrar com a maldade, de não pagar o mal com o mal. E muitas vezes, irmãos, quando acontece alguma coisa entre eles e você fala que você vai notificar o pai ou a mãe, eles não se importam. Eles não se importam se eles vão entristecer o pai ou a mãe, qual é a reação que o pai e a mãe vai ter. Eu tentei a vida toda ser uma boa filha para os meus pais. E nós estamos aqui, irmãos, falando que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele é a nossa referência, irmãos. Muitas vezes lá na escola eu digo: conheça o pai e você entende o filho. Porque eles reproduzem aquilo que eles assistem. Eles reproduzem aquilo ao qual eles são ensinados. Mas nós temos um exemplo, irmão, a ser seguido. Nós temos o exemplo do ser perfeito, irmãos. Daquele que pode todas as coisas. Daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que é justo. Aleluia, Deus. Nós não fazemos parte deste reino, irmãos. Nós fazemos parte de um reino de luz. E nós temos, irmãos, que manifestar essa luz para que a glória do Senhor seja manifesta neste mundo. Nós temos, irmãos, que nos parecermos com Cristo. E se parecer com Cristo, irmãos, é dar a melhor parte para o outro. Você consegue pensar isso, irmãos? Imitar a Cristo é dar a melhor parte para o outro. Não é pregar para si, irmãos, é dar ao outro. Porque é isso que o Senhor Jesus é, irmãos. Ele é a melhor parte e Ele se deu, irmãos. Ele se deu por nós quando nós nem merecíamos, irmãos. Aleluias. Aleluias. Nós temos a melhor parte, irmãos. Nós somos privilegiados, irmãos. Porque nós somos aquele que temos caminhado pela porta estreita, que leva à salvação, irmãos. Enquanto meditava nessa palavra, irmãos, o Senhor me fez lembrar de um momento que eu estava voltando para casa com meu esposo. E a gente passou numa rua, já estava bem no finalzinho da tarde, e tinha um senhor de idade, vendendo coisas num farol que nem era muito movimentado. E aí ao lado, na calçada, tinha, eu imagino que sua esposa, também ali já idosa, sentada num caixote. E eu olhei aquelas coisinhas que eles vendiam tão humildes. Mas aquilo mexeu tanto com o meu coração, irmãos. Tanto. Que na hora eu comecei a chorar. Porque a única coisa que eu desejava, irmãos, era poder suprir a necessidade daquele homem que ali estava. Eu não estou aqui tentando tecer elogio ao meu favor, não, irmãos.
Mas eu creio que o Senhor Jesus me fez lembrar para eu entender um pouquinho o que é amor, irmãos. É olhar para aquele outro que você não conhece e você amar tanto, 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 que você quer se colocar no lugar dele e resolver todos os problemas. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus nos pede, irmãos. É bem o que o pastor Eduardo acabou de falar. É amar o outro, irmãos. É esse amor que o Senhor Jesus deseja para as nossas vidas. É amar aquele que você não conhece. Aquele que você nunca viu. Aquele que não faz parte do seu círculo de amigos. Aquele que não caminha com você todos os dias. Eu fico imaginando, irmãos, que foi um sentimento bem parecido, porque nós jamais vamos ser capazes de sentir tamanho amor que fez o Senhor Jesus subir até a cruz do Calvário, irmãos. Olhar para mim e para você, irmãos, e desejar a nossa companhia lá na eternidade, irmãos. E nos escolher lá no ventre da nossa mãe, quando nós ainda estávamos se formando. Foi lá, irmãos, que Ele nos escolheu. E a escolha do Todo-Poderoso, irmãos, poderia bastar. Porque uma palavra dele, tudo se transforma. Mas precisava de um preço, irmãos. Porque nós pecamos, nós estávamos destituídos da glória do Senhor Jesus. Então Ele foi lá. E Ele pagou o preço por amor da minha vida e da sua vida, irmãos. Para, como diz aqui o pastor, nós não nos incomodarmos em louvá-lo e adorar o tempo todo, irmãos. Isso é motivo, irmãos, para a gente se prostrar o tempo todo e agradecer e glorificar. Aleluia, Senhor Jesus. Porque a todos aqueles que o receberam, Ele lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem ao seu nome. Aleluia, Senhor Jesus. E esse termo, irmão, deu-lhes o poder, no original grego, significa exousia. Um dos seus significados é privilégio. Então, o Senhor Jesus nos deu o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos privilegiados, irmãos. Aleluias. E se nós somos filhos do rei, irmãos, nós já ouvimos os deveres de um filho, que é obedecer e honrar. Mas nós também temos direitos nessa filiação. Já não bastasse tudo que Ele nos deu, nós ainda temos direito nessa filiação, irmãos. Nós temos um Pai que pode todas as coisas, irmãos. Nós temos um Pai que tudo vê, irmãos. Então, não é preciso sentir medo, irmãos, de não conseguir, porque é Ele que realiza por nós, irmãos. Aleluia, Deus. E o diabo, irmãos, ele tenta fazer com que a gente pense que a gente está no lugar errado quando a gente não alcança coisas que nós almejamos. O diabo quer nos fazer pensar que para que eu vou lá todos os dias se a situação não muda? Será que eu estou fazendo a coisa certa? O que é que eu estou fazendo aqui? Tanto tempo. Irmãos, hoje à noite nós vamos cear com o Senhor Jesus. E sabe por que nós vamos cear com o Senhor Jesus? Porque Ele nos garantiu mais 30 dias na sua presença.
Porque Ele nos carregou por mais 30 dias, para que nesse dia nós possamos mais uma vez renovar as nossas alianças. Muitas vezes o diabo nos faz pensar, eu não vou receber porque eu não mereço. Não, irmãos. Nós estamos aqui porque nós somos a escolha dele. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos a escolha do Deus soberano, justo e perfeito. Você é capaz de olhar para você na sua pequenez e entender o tamanho do amor que Ele tem por mim e por você, irmãos, por nos escolher. Nós somos filhos do Rei majestoso e santo, do nosso Rei amado, irmãos. E essa filiação, ela não foi um acidente ou um engano da parte do Senhor Jesus, foi uma escolha. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Nós somos a escolha dele, irmãos. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas, mas nós somos a escolha do Deus perfeito, irmãos. Somos filhos do Rei, irmãos. Aleluia. Eu estava estudando sobre isso e pesquisei que lá na realeza, irmãos, já quando adolescentes, quando eles entram na adolescência, eles começam a ser preparados para as suas funções reais. É neste momento que eles começam a aprender para se portar de forma mais formal, mais alinhada, até chegar à sua função de rei ou de rainha. E o nosso Pai é rei, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. E nós vamos morar com Ele, irmãos. Lá no reino celestial, irmãos. Então nós também estamos sendo preparados, irmãos, para ocupar o nosso lugar na realeza. E é por isso que nós nos reunimos aqui, irmãos, porque isso é um culto importante. É o culto onde nós buscamos o Espírito Santo de Deus. E porque o Espírito Santo é Ele quem nos dá esses atributos, irmãos. Para nós nos prepararmos, para ocuparmos o cargo na realeza. Lá em Gálatas 5:22, irmãos, ele fala de domínio próprio, ele fala de temperança, de bondade, de mansidão. E são esses frutos, irmãos, que nos garantem fazer parte da realeza do Senhor Jesus. É essa postura, é esse caráter que é colocado em nós, irmãos, que nos faz diferentes, que faz com que as pessoas olhem para nós e pensem, o que ele tem de diferente? Nós somos diferentes, irmãos, porque nós não fazemos parte dessa categoria que tantos querem. Nós não queremos os aplausos, nós não queremos a glória. Nós queremos ser os pequeninos do Senhor Jesus. E a sua grandeza, irmão, se estendeu às nossas vidas. E nós, como filhos do Rei, irmãos, nós temos direitos. Essa maneira santa de viver, irmãos, que o Senhor Jesus quer que nós vivamos, irmãos. Nós precisamos imitar o Pai, irmãos. E fazer a sua vontade como Ele nos ensina. E aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 5, o versículo 44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. E o 48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu.
Aleluia, Senhor Jesus. Não dá para ser de qualquer jeito, não, irmãos. Nós precisamos conhecer a nossa filiação, irmãos. Precisamos conhecer melhor o nosso Pai, irmãos. Precisamos, irmãos, saber qual é a vontade dele para as nossas vidas, porque diariamente, irmãos, a gente mostra para ele a nossa vontade, a gente coloca a intenção do nosso coração, os nossos desejos, mas isso na verdade não importa, irmãos. Importa é conhecermos o nosso Paizinho em intimidade, para sabermos qual é a vontade dele para as nossas vidas, porque é isso que nos importa, irmãos. Aleluias. Como filhos obedientes, irmãos. Cuidar do nosso testemunho, irmãos. Sabendo que isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Fazermos para agradar o nosso Paizinho querido. Sabendo que Ele se alegra com filhos obedientes, irmãos. 1 Pedro 4,11, irmãos. Diz assim. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e em piedade, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Nós temos, irmãos, que pensar, que diz aqui no 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Tudo que nós façamos, irmãos, que seja para a glória do Senhor Jesus. Que seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E para terminar, irmãos, eu queria falar de uma ilustração que eu ouvi e achei tão interessante, de um homem que queria muito fazer uma viagem de navio e ele não tinha recurso para comprar esse bilhete. E aí ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou esse bilhete. E aí depois ele ficou preocupado como ele conseguiria se manter durante esses longos dias, já que ele não tinha condições de comprar nem um bilhete, quanto mais de bancar uma viagem. E aí, então, ele comprou esse bilhete, após vender muitas coisas. E aí, se preocupando com o que ele ia se alimentar, ele levou um saco de pão. No primeiro dia, ele se alimentou. No segundo dia, o pão já estava murchando. No terceiro dia, já começou a ficar um pouco duro. E ele continuou se alimentando daquele pão. E depois de um tempo, o pão começou a embolorar, irmãos. Mas ele não tinha mais o que comer, então ele comia o pão embolorado. E aí, quando ele não aguentava mais aquela situação, ele foi até a cozinha do navio e disse assim: por favor, me dê algo para comer, que em troca eu realizo qualquer serviço. E aí os funcionários perguntaram para ele: mas o senhor não comprou o bilhete do navio? Ele falou: comprei, mas eu comprei com muito sacrifício. Eu não tinha condições de pagar mais nada aqui dentro. Aí os funcionários responderam para ele: mas o seu bilhete te dava direito a café da manhã, almoço e jantar. Todas as refeições estavam garantidas. E aí, irmãos, pensando na nossa vida, nós somos filhos do rei, irmãos. E tem muito filho de Deus aí comendo pão embolorado, irmãos. Porque simplesmente não tomou posição de filho. Tem muito crente, irmãos, acreditando nas mentiras do diabo. Tem muito crente, irmãos, que acredita nos cenários mentirosos que o diabo apresenta quando alguma coisa dá errado. Tem muito crente, irmãos, deixando-se levar pelas preocupações,
pelas inquietações, deixando que a tristeza tome conta do coração, irmãos. E não se posiciona como parte da realeza, irmãos. Será que nós conseguimos entender nessa manhã, irmãos, quem nós somos? Filhos de quem nós somos, quem nós representamos, irmãos? A gente não pode entrar e sair aqui, irmão, da mesma maneira que nós entramos, não. Não dá para se colocar na presença do Rei, irmãos, e sair da mesma maneira. Nós temos que reconhecer, irmãos, verdadeiramente a filiação a quem nós pertencemos. Nós somos filhos do Rei, irmãos. E nós, como filhos do Rei, nós temos direito a um banquete, irmãos. Não esse banquete que as pessoas aí desejam, não. Mas um banquete espiritual, irmãos. Se nós queremos cura, Ele tem cura para nós nessa manhã. Se nós desejamos libertação, Ele tem libertação para as nossas vidas. Se nós queremos renovo, Ele tem renovo, irmãos, para as nossas vidas. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, glórias. E muitas vezes, irmãos, a gente está diante do Rei desapercebido, irmãos. Desapercebido na presença do Todo-Poderoso, que tem falado conosco, irmãos, que tem poder e autoridade e nos deu, irmãos. Nos deu poder, nos deu autoridade, irmãos. E nós ficamos aí vivendo de uma maneira como se nós fôssemos qualquer pessoa, irmãos. Nós somos filho do glorioso, do todo-poderoso, do Criador do céu e da terra, daquele que tem o nome acima de todo nome. E como a Sarinha aqui acabou de louvar, é esse nome que nós carregamos, irmãos. Quem já alugou casa aqui sabe que quando vai precisar de um aluguel, precisa de alguém para ser o fiador. E eles olham o nome para tentar achar alguma coisa errada. Para que aquele nome seja a garantia daquilo que você está tomando posse. E nós, irmãos, carregamos um nome que está acima de todo nome, irmãos. Nós vamos em nome do Senhor Jesus. Faça como Davi, ele não foi na força dele, mas ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E ele, ainda menino, venceu um gigante que um exército não foi capaz de vencer, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É a Ele que nós pertencemos, amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.